mais um culto, uma sexta-feira abençoada para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E vamos de louvor adorar o nome do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Pastor José já está com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, estamos felizes porque o Senhor se faz presente. É para falar nos dias que onde estiver 2 ou 3 unidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E nós não estamos sozinhos, só em 3 pessoas ou mais, muita gente, porque eu sei que a partir de agora muitos vão estar assistindo este culto para a glória de Deus, né? E a bênção vai ser maior em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: e as irmãs do círculo de oração, que a Deus sempre orava, das crianças que cantavam, eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vai voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vai encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Glória a Deus.
que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Estava triste, quase a chorar. Veio uma bomba lá do céu me consolar. Estava triste, quase a chorar. Veio uma bomba lá do céu me consolar. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Aleluia! Está triste, glória a Deus. Vai chorar. Veio uma bomba lá no céu me consolar. Estava triste, quase a chorar. Veio uma bomba lá no céu me consolar. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Nessa igreja o fogo cai, o fogo cai. Nessa igreja o fogo cai, o fogo cai. Estou sentindo o poder de Deus aqui, pela graça de Jesus, para o céu eu quero ir. Estou sentindo o poder de Deus aqui, pela graça de Jesus, para o céu eu quero ir. Queima, queima, queima com fogo da glória. Queima, queima, queima com dentro glória. Queima, queima, queima os pecados agora. Queima com fogo divino, resolve o problema, nos dá a vitória. Queima com fogo divino, resolve o problema, nos dá a vitória. Quem cantar aqui se alegrará. Quem cantar aqui se alegrará. Cantarei glória a Jesus. Minha vida Ele conduz. Cantarei em teu louvor. Os enfermos vão sarando na presença do Senhor. Cantarei em teu louvor. Os enfermos vão sarando na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. 141, Glória a Deus. vamos ver o 141. Hoje eu estava. Sem querer, eu comecei a cantar esse louvor. Eu lembrei, falei, hoje vai ser na igreja esse 140. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus.
sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Acho Prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, aleluia. guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redimento, Aleluia. meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Glória a Deus. Posso cantar na Escuridão. Quem me guia, Jesus? Guia-me sempre, meu Senhor. Oh, glória. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redimento, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito. Oh, glória. reviver. Graças te dou, Pai. Guia-me sempre, Oh, glória. Meu Senhor. guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, Aleluia. redime tudo, meu Jesus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Número 3 da Só o harpa. Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Plena paz e santo gozo, Pois eu criei sua morte sobre a cruz. glória a Deus. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, Oh, glória a Deus. oh glória, meu Jesus.
Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. 212. 212. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. 212. Oh, Deus de maravilha, Deus de poder. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante o levará. A milícia do semido
agradeço a oportunidade no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. As palmas para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, Deus poderoso, maravilhoso, Amém. fiel, aleluia. Saúde a igreja do Senhor nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Tá um pouquinho frio, mas tá bom, né? É gostoso. É gostoso. Amém, queridos? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Já aqui dando prosseguimento aos aleluias do culto, a oportunidade, a pastora Raquel está com a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Hoje eu não vou louvar, amém? Vamos ler a palavra juntamente comigo? Que fica em Romanos, capítulo 8. Amém? Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Conforme vocês forem achando, deem glórias a Deus. Romanos, capítulo 8. Amém? Amém. Fica antes de Coríntios. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor. Romanos Coríntios. Aleluia. Quem acha Coríntios, volta para trás. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amém. Romanos capítulo 8. Eu vou ler o versículo primeiro, depois vocês vão se sentar com a Bíblia aberta, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode se assentar dando glórias a Deus com a Bíblia aberta. Eu vou ler novamente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E vou continuar lendo para vocês entenderem, porque hoje eu não vou pregar, é só uma oportunidade, mas eu quero passar você com o Espírito Santo passou a mim ali dentro hoje, amém? No versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Essa palavra vai dizer que a partir de Jesus nenhuma condenação há. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele nos perdoa, nos lava, nos limpa e nenhuma condenação há. O diabo ele não pode mais nos acusar. Amém? Glória a Deus. Aqui vai dizer que porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo, quem entendeu, dá glória a Deus. O Espírito Santo habita em nós, amém, glória a Deus. Amém. Que me livrou do pecado da morte, ou seja, o pecado ele leva à morte. Então, o Senhor, ele nos deu a vida, nos livrando do pecado. No versículo 3, vai dizer assim: porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Quem estava enferma pela carne? Eu vou dizer eu. Quando eu estava no pecado, eu estava enferma na carne, porque o pecado estava em mim. Deus enviando o seu filho em semelhança da carne. Ou seja, Jesus ele veio em carne, amém? Do pecado, mas ele não veio na carne do pecado. Ele veio em semelhança de carne, porque em Jesus não tinha pecado. Mas ele veio em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Quem entendeu da glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam? Aleluia. Ele veio em semelhança do pecado, ou seja, a carne, a aparência dele era de homem, mas ele era Deus e ele não pecou na terra, amém? Mas aqui vai dizer que foi coisa linda do céu, que em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, quando Jesus ele leva sobre si o pecado, ele leva sobre si o pecado da humanidade
toda. E por esse motivo ele condenou o próprio pecado na carne, porque ele se sacrificou. Ele pegou o pecado do povo, jogou sobre si, levou na cruz, condenou o pecado à morte. A partir desse momento ele condenou o pecado na carne dele, que nos trouxe salvação. No 4 vai dizer assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, que está em Cristo Jesus. No 7 diz assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vou ler de novo, que é o ponto que eu queria chegar. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando nós cometemos o pecado, nós nos tornamos inimigo de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vamos dar uma pausa aqui? Aleluia, Deus. Aqui a palavra de Deus está dizendo que nós somos, aleluia, deixa eu marcar aqui para mim não me perder, que nós somos sujeitos a pecar porque nós estamos em carne, e nós estamos numa carne pecaminosa, e aonde eu queria chegar. Aqui vai dizer que o nosso pecado faz a gente inimigo de Deus, mas aqui vai dizer porque a carne não é sujeita ao quê? A lei de Deus. Quem é que gosta de cumprir lei aqui? Sendo sincero, amém? Aleluia. Eu não gosto. Se eu pudesse ficar de boa e ir pro céu, eu ficava. Não vamos ser hipócritas, né não? Mas Jesus diz que é errado. Se Jesus diz que é errado e eu quero ir pro céu, eu mato a minha carne para eu poder ir pro céu. Aí aqui tá dizendo que não é sujeita à lei de Deus. Então a nossa carne não faz, não quer, não vai de jeito nenhum por ela mesma fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Nem em verdade pode ser. Ou seja, eu também não posso condenar ninguém. Porque se eu não ver ele, tipo assim, eu tô vendo ele ali, mas ele não está andando na lei de Deus. Mas ele quer, mas não entendeu ainda o propósito de como que anda na lei de Deus. O que eu tenho que fazer? Porque aqui está dizendo que a carne não pode ser. Ela por si própria não consegue. Então nós, como servos de Deus, vamos chegar em quem não consegue e vamos instruí-lo o melhor alimento. E o Senhor falou no meu coração assim: o que estamos alimentando hoje? A carne ou o espírito? Aí vocês vão entender aonde o Senhor me levou. Porque quando nós alimentamos a carne, é quando a gente vive uma rotina corrida. Aí o que acontece? Nós estamos tão cansados que nós não lembramos de orar, não lemos a palavra, não louvamos, não fazemos nada. E também não estou aqui para julgar, porque a Bíblia diz que eu não posso julgar nem a mim mesmo, nem quem está na minha frente, amém? Mas estou aqui para ensinar você, como eu também fui ensinado pelo Espírito Santo ali dentro. O que acontece? Se eu não leio a palavra e não medito, que não é só ler, eu tenho que ler e meditar. O que é ler e meditar? Entender o que Deus está falando comigo. Aí eu vou guardar. Aí o que acontece? Quando o pecado bater na minha porta, eu vou resistir ao pecado. Quem entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Agora, se eu estou na carne e eu passei por um processo, que foi, eu vou contar o testemunho dentro daqui para você entender que os dons do Espírito têm que estar em nós. E todo mundo aqui sabe que eu sou um pouco estourada. Eu sou um pouco nervosa. E aconteceu algo que me tirou assim da graça. E ali eu nervosa e eu falando. De repente eu parei. Quando eu parei, eu vi que eu estava descontrolada. Aí eu falei: ô Satanás do inferno! Você vai sair da minha casa, você vai sair da minha vida, você vai sair do meu pensamento, você vai sair de mim, porque eu estou nervosa, mas em nome de Jesus, que venceu na cruz, te derrotou. Amém? Amém. Glória a Deus. Aquele nervoso que estava em mim, ó, eu senti um arrepio que desceu até o pé. De nervosa eu comecei a rir. Aí eu falei: o cão estava aqui mesmo, querendo me deixar fora de mim, porque eu sou carne. Mas a Bíblia vai dizer que se eu me alimento do Espírito, alimento meu Espírito, eu lembrei que a Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando. Então ele estava me rodeando ali, ó, e jogando. Pra quê? Pra eu pecar. Quando eu vi que o negócio estava ficando estreito, eu repreendi, aquilo saiu. Agora, se eu alimento o Espírito, eu vou ter força no Espírito para vencer a
carne. Mas se eu não alimento meu espírito, a carne vai brigar, a carne vai pra cima, a carne vai fazer. É um exemplo que eu tô dando aqui pra vocês entenderem. É errado a pessoa achar que aceitou Jesus e porque Jesus libertou ele no início, ele vai viver liberto o resto da vida. A Bíblia vai dizer que se você tá de pé, cuide para que não caia. Porque se você não alimentar o teu espírito, não tem crente super-herói. Vai cair, porque o diabo ele fica prestando atenção se você está forte, se você está fraco, para te atacar no momento exato para você cair. Amém? Amém. Agora aqui, no versículo 8, para ir um pouco mais rápido. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Realmente não pode. Não dá certo mesmo não, amém? Vós, porém, que estáis na carne, que não estáis na carne, mas no Espírito, é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui está dizendo, vós que não estáis na carne, mas no Espírito, se é, porque ele não tem certeza. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a gente não tem o Espírito Santo de Deus em nós, nós não somos de Deus e não importa onde andamos, como andamos, se dissemos que somos cristãos ou não. Nós temos que ter o Espírito de Deus e não ser congregacionais. Nós temos que ser cheios do Espírito de Deus, que é através da sua palavra. Amém? No 10 vai dizer, e se Cristo está em vós e o corpo... Ali, ó, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Ou seja, se Cristo está em mim, a Raquel lá, ela tem que estar morta. Se ela quiser ressuscitar a Raquel do passado, ela tem que fazer o quê? Morrer de novo. Aí eu vou pro joelho, eu vou pra palavra, para que a Raquel do passado, ela morra. Ela não pode voltar a ressuscitar, porque ela tem que estar morta. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, habita em vós. Qual é o Espírito? O Espírito Santo, amém? Amém. Que habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, aleluia, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Ou seja, se o Espírito Santo habita em nós, ele também vai ressuscitar no Espírito o nosso corpo, vai nos manter fiel pela força que vem da sua palavra. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Ou seja, Jesus morreu por nós, então nós devemos a ele uma retidão, amém? No 13 vai dizer, porque se vivemos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras no corpo, ou seja, a minha carne não vai ganhar, nós seremos vivos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor deu. Se você alimentar a tua carne, aleluia, você vai morrer, porque o Senhor está dizendo que não tem como estar os dois vivos. Ou vive a carne ou vive o Espírito. E se você alimentar o Espírito com a palavra, guardando, porque não é somente lendo, mas guardando, você será vivo. Amém? E eu agradeço a oportunidade, as palmas é para Ele. Glória a Deus. Aleluia! Amém? Amém. Amém. Aleluia, notamos que Deus tem falado, aleluia, nos cultos, nesses cultos, né? Sobre matar a carne, a vontade da carne. Amém? Amém. Amém. Pastor José, tem algo para passar? Eu mostrou, algo aqui, como ficar à frente ali, um escuro assim, como aquela entrada ali, tudo escuro, parecendo um túnel assim, tudo esquece, vai de mar. E depois só me deu uma visão, como é que fala, assim, do jeito que nós estamos conversando aqui. Eu estava, é como se eu estivesse mostrando algo para a irmã Naná estava num local parecendo perto de um fogão assim. E ela, aí eu tava com um negócio na mão, um negócio assim, parecendo uma taça, mas ela é tipo aberta assim. Aí é como se eu estivesse mostrando para ela que pensa que eu ganhei. E a irmã Ana, ela tá comendo um negócio, ou bebendo um café, não sei, que tava no meio das coisas assim, e ela olhou com prazer daquilo que eu tinha pegado. Entendeu? Pode ser que talvez se ela conversou alguma coisa sobre mim, uma bênção, uma coisa assim, na casa dela, em algum lugar, e Deus estava contemplando aquele momento, né? A irmã estava feliz.
quando eu mostrei aquele álbum, é para as coisas, né? É a visão. Agradeço aos irmãos Zé. Não tinha arrebatada, né? Os irmãos princípios me ajudou muito, graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Alguém tem um testemunho para contar nessa noite? Eu tenho, mas eu só vou poder contar depois. Amém. Alguém tem um testemunho para contar? Eu tenho, né? Graças a Deus. Amanhecemos com Graças a vida, Deus. saúde. Eu não canso de falar que a maior riqueza que nós temos Deus nos dá. é a vida e a saúde. Deus na nossa vida em primeiro lugar, e vida e saúde. Que não adianta eu não ter lugar de colocar dinheiro e não ter saúde e olhar. Digo mais, a presença de Deus em primeiro lugar. Às vezes eu tenho dinheiro demais da conta, mas eu não tenho Deus no meu coração, que tem que ser o primeiro, e às vezes eu não tenho uma saúde. Quer dizer, eu não tenho a minha riqueza. A riqueza que eu considero que o homem e a mulher têm quando ele tem Deus na vida dele, e aí vida, saúde. E eu creio que nós todos estamos com essa riqueza na mão aqui, e cabe a nós, para dar com o dinheiro de Deus essa riqueza, não tem como. Muito que nós quiséssemos pagar, não tem nem como. A gente está pagando. É louvar e agradecer o nome dele. Glória É a o Deus. testemunho que eu tenho nessa noite, que eu já acordei hoje, já trabalhei bastante. E estou aqui para a honra e a glória de Deus. Então, às vezes, muitos queriam estar nessa posição e estar na situação delicada. Então, é o meu testemunho dessa noite. Eu estou muito feliz mesmo de estar na casa de Deus, adorando Ele. Quando a gente chega aqui, a janela do céu se abre Glória a e a Deus. gente se sente renovado. Quando às vezes eu cheguei aqui gripado, sem aguentar, e vou embora para casa saudio. Glória a Deus. Ao contrário de hoje, que graças a Deus, hoje eu estou bem. Mas onde está a presença de Deus é muito importante a gente estar. E graças a Deus, eu tenho muito que glorificar a Deus pelo que já fez e está fazendo na minha vida ou na nossa vida. Glória a Amém? Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Amém. Amém. Alguém mais tem testemunho para contar? Eu tenho, graças a Deus. Glória a Saí Deus. daquele dia e fui com ele na estrada, pedindo a Deus, Jesus, tenha misericórdia de mim. Estou com tanta vontade para mim ver a palavra do Senhor lá no pastor, Pai. O Senhor tem misericórdia de mim. O Senhor toca no coração de qualquer um lá de casa que tiver algum dinheiro, o Senhor toca no coração deles, Glória deles a poder Deus. me dar o dinheiro para poder ir. Aí eu cheguei lá em casa, minha filha, e falei, pastor, eu estou com tanta vontade de ir lá nesse lugar que o povo vai, para me ver, para me conhecer o pastor Godalmir de perto. Glória a Aí o Rian estava lá, o Rian pegou e falou assim, mãe, vai, ué. E aqui, minha filha, vai. Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus. Aleluia. Oh, Jesus é maravilhoso. A gente sonha. Glória a Deus. Tem coisa que a gente deseja muito, né? Amém? Amém. Amém. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Tem mais alguém? Tem um testemunho para contar? É maneiro, não. Agradecer a Deus. Está muito à vontade, irmão. Sou ruim demais para viajar. Senão daqui no Rio eu enjoo. Nossa, enjoar igual eu não tem, Sou não. ruim demais. Não vou poder para irmã não, irmã Naná. Deus interviou para você, você vai, né? Glória a Deus. Vontade eu tenho, mas Meu sonho. sou ruim demais para viajar. Daqui no Rio eu posso tomar um graminho que não adianta nada. Glória a Deus. Uma vez que eu fui para Belo Horizonte, eu tomei 5 gramas. Chegou a dormir, não é? 5 gramas. Glória a Deus. Aleluia. Benção. Amém? Amém. Tem dois testemunhos para contar, não é meu, mas é fruto de oração. Amém, queridos? Amém. Um dos testemunhos é que há um tempo atrás uma irmã lá de São Paulo pediu oração pelo marido dela porque descobriu que estava com câncer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
Entenda, aleluia, que a oração ela tem poder. Verdade. E entendo também, meus irmãos, preste bem atenção. Aleluia, quando a igreja se uniu, quando chegou a notícia na igreja que Pedro estava preso, a igreja se uniu em oração e ficou incessantemente orando. Hã? Foi Pedro. Foi Pedro ou Paulo? Foi Pedro, né? Que foi preso. Paulo e Silas. É Paulo. Não, Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas. Mas, aleluia, teve um que foi preso também. Teve um que foi preso e a igreja, chegou a notícia na igreja e a igreja entrou em oração. O anjo foi lá e libertou Pedro. Foi Pedro. Tô falando que é Pedro. É Pedro. Pedro. Esse aí foi Pedro. Então, quando a igreja se une, querido, quando a igreja se une por uma causa, Deus responde. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu sei que ela pediu oração para mim, mas ela pediu também oração para outras pessoas. E aqueles que no mesmo propósito orou, hoje ela contou a bênção. Glória a Deus. A médica olhou para o esposo dela e falou assim: você está curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não tem mais o câncer. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém? No exame não apareceu nada, né? No exame Foi não- fazer o exame e não tinha mais nada. Então, aleluias, a oração, irmãos, num só, aleluias, numa só fiação, Glória a Deus. num só pensamento, aleluias, no intuito, pedindo para Deus para fazer um algo, Deus ele faz. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Nós temos exemplos na Bíblia. Abraão, quando o Senhor falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu. Falou: Senhor, se tiver tantos justos na cidade, o Senhor destrói? Deus falou que não. E Abraão foi falando com Deus. Foi que Deus pegou e enviou os 2 anjos lá para tirar Ló e sua família de lá. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então, aleluias, a oração tem Poder. Deus responde a oração, aleluias, sobre uma causa, Glória a um Deus. propósito, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, quando todos estão num só propósito, num só pensamento. Amém, Glória a querido? Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se Amém. eu tiver num pensamento e eu vou, não vou orar por isso não, eu vou orar por outra coisa. Não vai dar certo, irmão. Tem que ser numa só coisa, num só propósito. Glória a Deus. Amém? Amém. A cura de uma pessoa, aleluia, Amém. restauração de um casamento, aleluia, restauração, aleluia, aleluia, da saúde de uma pessoa, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, restauração do lar, restauração de família, Glória a Deus. entendeu? Quando nós entramos nesse propósito, aleluia, uma igreja inteira entra num propósito, aleluia, igual esse, Deus dá a resposta. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. O outro, aleluia, o outro testemunho eu ia contar, mas a irmã não contou qual que era, né? Então eu ia contar, mas eu não vou deixar de contar agora, não vou contar depois quando ela, aleluia, disser o que é. Amém, queridos? É a mesma irmã que a netinha dela estava doentinha, ela pediu oração e Deus curou a netinha dela. Amém. Amém. Louvado e engrandecido. Mas ela disse que tem mais 2 testemunhos para contar, de fruto de oração, irmão. É verdade. Amém? Amém. Louvado e O senhor engrandecido. fez eu lembrar aí, pastor Marcos, Rabi, o senhor sempre fala que teve um homem da Bíblia, que ele falou assim, nem que tiver palavra para amaldiçoar, que acaba sendo em bênção. É Balaque, como é que é? Balaque, você pregou aí um dia desse? Balaão que queria amaldiçoar, hein? Balaão queria amaldiçoar. Balaque queria amaldiçoar o povo de Deus. Sim. E Balaão estava indo no embalo, Deus pegou e usou a jumenta para falar para ele. Exatamente. Aí a pastora pregou aqui nesta hora falando, a pessoa que anda no espírito, a oração é só encontrar a chave de vitória. E às vezes, se tiver a unção de Deus, só uma palavra que fez igual aquele centurião, um rapaz um dia desse, de outro ministério, falou assim, eu estou precisando demais de trabalhar e está difícil demais. E ora para mim. Eu não orei pro rapaz, eu só falei assim, em nome de Jesus.
usei o nome do ministério. Eu falei assim, se tem um Deus aqui, ali naquele ponto de pregação, por esses dias que está trabalhando, uma semana depois, ele trabalhou, chamou ele para trabalhar. Só uma palavra, eu não olhei porque nome. Nós falamos na segunda, nós falamos no sábado. Porque eles gostam muito de pegar no pé, entendeu? Porque tal, que aqui que é bom, que aqui que tem salvação. Eu falei, eu não vou orar para esse rapaz. Eu falei, se tem Deus aqui dentro, anda na porta do ponto de pregação. Por esses dias, olha que tem um montão de gente da cadeia trabalhando. Era impossível chamar aquele rapaz. Na outra semana depois, uma palavra só. Mas no nome de quem? Então, aí só falou desse homem, que nem que quisesse maldiçoar. Não, eu jamais penso em maldiçoar ninguém. Mas uma palavra do homem de Deus, de uma mulher de Deus, cá faz o estrago do inferno. Você nem imagina. Amém? E o rapaz, para honra agora, mais um testemunho. Para honra agora. Fez eu lembrar também da Jéssica, que a dona pediu a casa, ela pagando o aluguel certinho. Aí ela, não vou falar o porquê, né? Mas pediram a casa dela e ela ficou em desespero, porque ela não tinha pra onde ir. Se achar uma casa aqui, que tem casa sobrando, né? Pra alugar é difícil, imagina lá na cidade. E tudo assim, ela mandou pra mim um apartamento de R$1.800 por mês, mais os negócios lá dos apartamentos, e ela, Raquel, ora por mim, pelo amor de Deus, que o negócio apertou e eu tô desesperada. E eu falei pra ela assim, olha, calma, não desespera. Em nome de Jesus, você já achou a casa. Tira o desespero do teu coração. Pode ir procurar que você achou a casa. Daqui a pouco passou à tarde, isso foi de manhã. Quando foi à tarde, ela filmou a casa. A casa tem 2 quartos, bonita, mais bonita da casa que ela tava. E na outra casa que ela morava, tinha vizinhos ao redor. E ela mora embaixo e ela tem um quintalzinho só pra ela e os filhos dela. E é uma casa barata, de R$800, que cabe no bolso dela. Uma casa boa. E aí, quando ela me mostrou chorando, ela falou assim, olha, Deus abençoe. Eu falei, eu nem orei, eu só determinei. Aconteceu porque você creu. Aí eu falei assim, eu não cheguei nem a orar. Eu falei, você já achou. Aí você foi, eu falei, vai, sai que acha. Aí ela saiu, ela falou, eu vou. Então ela recebeu a vitória porque ela se movimentou. A fé tem a ver com movimento. E aí eu falei assim pra ela assim, agora você vai glorificar a Deus. E ela, ai meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Pra pegar, não tem nem caixa. Eu falei, joga suas coisas dentro do saco de lixo e leva dando glória a Deus. Porque o Senhor Jesus te deu uma casa boa, um quintal bom, se você reclamar, minha filha. Aí ela, glória a Deus. Aí eu fiquei muito feliz por ela. Porque a gente se entristece com a prova do povo, a gente chora junto com o povo. E quando o povo recebe a bênção, a gente canta junto com o povo também. Pecador, gente, todo mundo é. Mas a Bíblia fala que Deus tem compromisso. Eu tomo posse. Aleluia. Quando tem alguém lá em casa, a César liga pra cá. Em nome de liga pra cá. Olha que não deu tempo nem vocês orar. A cura já chegou. Quer dizer, são melhores que os outros, gente. Mas a gente tem um compromisso com Deus. Aí ele olha e fala assim, não, ele não merece. Mas eu estou vendo o esforço dele. Às vezes não dá tempo de nem orar. Cadê a doença? Não tem outro testemunho também. Aí já está esticando o testemunho. Eu tenho um testemunho também, que o meu filho morava em casa, morava de aluguel, né? Isso é forte. Aí nós fomos na igreja, eu falei assim, Jackson, vamos na nossa igreja hoje? Vamos, Jackson. Ele falou assim, não sei para que você vai nessa igreja longe, tem tanta igreja perto aqui. Eu falei assim, eu queria que você fosse com nós, o seu pai não tem carteira, você podia ir, você ir com nós, você ir dirigindo? Então eu vou. Aí foi ele, a esposa dele e a filha, né? Foi com nós. Aí chegou lá, já tinha começado o culto, aí o pastor perguntou, não era o pastor Ricardo ainda, não era o pastor Eliseu. Aí falou assim, quem mora em casa aluguel? De casa alugada aqui. O Jackson é o primeiro que vai fazer. Pagando aluguel. Aí ele falou assim é o você aí que levantou a mão, o primeiro levantou a mão. Se Deus quiser, daqui uns dias você vai estar na sua casa. E para a glória de Deus, a casa dele já está quase pronta. Aleluia. Quase pronta. Está quase na hora de entrar. Para a glória de Deus, né? Glória de Deus. Aleluia. Mas aí veio um compromisso. Nada dava certo na vida daquele menino. Por causa de quê? Mundão. Porque ele ficava... Mundão, balada. Mulherzada. Nada dava certo. Ficou lá nos Estados Unidos 7 anos. Não conseguiu fazer a casa dele. Como é que agora com 2 anos e pouco
A Caia está quase para compromisso. Aí Deus olhou e disse, agora eu vou abençoar esse cara. O Caia está vindo para minha casa, largou. O mundo que a pastor pregou aqui agora. Então, gente, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Tem vezes que eu dou vontade de chorar quando eu falo esse nome. Deus é fiel. Amém, igreja? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Dê uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos entrar na palavra de Deus essa noite, querido? Glória. Glória a Deus. Amém. Vou contar testemunho, pastor, nossa, a noite toda. De bênção. Vai Glória a chegando, Deus. já está chegando às 8 horas, 8 horas. Amém, amém. Mais coisa Vamos lá boa para a nós. palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos lá para Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37, no seu versículo 12. Glória a Deus. Glória a Jesus. 12, 13. Amém? Amém. 37. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém. Salmos, capítulo 37, versículo 12 e 13. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Olha o que diz a palavra, ó. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os Dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Pode se sentar, dando glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Nem eu nem a pastora combinamos nada. Entendeu? Deus deu a palavra para ela. Aleluias. É a palavra que ela trouxe. Deus tinha me dado essa palavra também. Aleluias. E vai dar uma ligação a outra palavra. Aleluias. A qual Deus também trouxe. Mas vamos entender o que Deus está falando nessa noite. Já começou a falar. Amém, queridos? Amém. Aleluias. Deus já começou a falar tremendamente. Aleluias. A Bíblia diz assim, aleluias, o que é espiritual discerne, mas o que não é espiritual não discerne. Aleluia, o que Deus está falando nessa noite, amém, queridos? Amém. A palavra aqui em Salmos 37, versículo 12 e 13, fala de aleluia, uma pessoa ímpia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Uma pessoa ímpia, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, uma pessoa ímpia, glorificada e exaltada é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa ímpia, irmãos, é uma pessoa que não quer saber de Deus. É uma pessoa que ela quer fazer as coisas que o mundo, aleluias, oferece para ela. Ela não quer saber do que Deus quer falar com ela, não quer saber de Deus. Ela quer viver o seu bel prazer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O ímpio, aleluias, ele não respeita a Deus. Não respeita o que Deus diz. É verdade. Não quer saber, aleluias, de respeitar a Deus. Respeitar a palavra. Respeitar a ordenança de Deus. Respeitar aleluias, a autoridade de Deus, ele não respeita. O prazer dele é só o mal. Aleluias, enquanto, aleluias, a pastora estava falando aqui, aleluias, trazendo a palavra, Deus me chamava a atenção, aleluias, numa passagem bíblica que diz assim, ao homem, aleluias, ao homem, ele tem o direito de morrer uma vez só. Ou seja, o homem, aleluias, é notório, ou seja, o homem só pode morrer uma vez só. E depois disso, aleluias, vem o quê? O juízo. Só que, aleluias, entenda-se aqui, o homem, quando ele morre aqui, e ele morre sem Deus, ele tem a segunda morte. Quando ele morre aqui, morre sem Deus, sem conhecer a Jesus, ele tem a segunda morte.
a segunda morte é lago de fogo e enxofre. Entendeu? Porque morreu sem Jesus. A Bíblia relata e fala assim, irmãos, aleluias. Ela diz assim, aleluias. Aleluias, lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que, aleluia, deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala, a palavra diz, aquele que crê e for batizado, aquele que crê já está Salvo. e o que não crê Está condenado. está condenado. O ímpio não crê, o ímpio não acredita. Deus, aleluia, ele dá chance, dá muita chance. Pastor, mas peraí, o senhor está generalizando, está julgando? Não estou julgando não, querido. Porque, aleluia, se nós formos olhar lá também, 1 Coríntios, no 11, depois do 23, na passagem da Santa Ceia, fala assim, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Eita, glória. Confirma aí, Jesus, que ele não viu, mas ele recebeu. Jesus, Entendeu? ô glória. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados. Mas como a gente não julga a nós mesmos, o Senhor vem e nos repreende. Para quê? Amém, glória a Deus. Para que a gente não venha Ser condenado. ser condenado com o mundo, querido. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Deus, ele vê tudo. Ele disse esses dias atrás, não foi? Eu vejo tudo e ouço tudo. Que veio e ouve mesmo. E quem é que, aleluias, quem é que vai nos julgar? O próprio Deus. Amém. Porque se ele vê tudo e ouve tudo, a balança, ó, é pesado na balança. Sim. Aleluias, uns dias atrás eu falei assim, aleluias, faça o bem. Quanto mais o bem você fazer, mais você vai colher o bem. Sim ou não? Amém. Hã? Sim. Porque a própria palavra diz assim, o que o homem plantar, certamente vai colher. Se ele plantar o bem, ele vai colher o bem. Se ele plantar o mal, é lei, é Bíblia, querido. Não adianta, não tem como correr disso. Não tem como correr da palavra. Ela vem para se cumprir nas nossas vidas. Aleluia, para a gente entender que a gente é ligado ao mundo espiritual. Amém. Deus nos formou no mundo espiritual e nos trouxe para o mundo físico. Aleluia, Deus está trazendo aqui, ó. Deus está falando, ó, eu te conheço. Aleluia. E uma das coisas que Jesus, aleluia, disse aqui na hora dos testemunhos foi, aleluia, avise o meu povo que eu estou voltando. Glória a Deus. Aí Jesus falou assim, ó, ainda falou assim, mandou dizer assim, ó, trouxe a passagem das 10 virgens. O Senhor falou assim, aleluias, fala aleluia, sobre a passagem das 10 virgens, porque é para encher a botija de azeite. Amém. Glória a Deus. É para buscar a Deus incessantemente, e encher a botija de azeite. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Ele mandou avisar. Ele falou, filho, avisa a minha igreja. Eu estou voltando. Glória a Jesus. Fala para encher, aleluia, a botija de azeite, mas não, aleluia. A gente pensa, não, vou encher a botija, pronto, acabou, tá maravilha. Não, tem que encher para ter de sobra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como assim, pastor? Aleluias. Quando chegar, aleluias, o momento, aleluias, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, aleluias, para que a gente não venha, aleluias, ser encontrado com pouco azeite. Acabou o azeite agora. Não tem onde buscar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, aleluias. Deus está, aleluias, para dar um despertar muito grande. Ainda não viram ainda o despertar de Deus na terra. Deus vai dar um despertar na terra muito grande. Deus vai abalar a estrutura do planeta, irmão. Mentira, pastor. Então paga para ver. Glória a Deus. Deus está despertando, está falando, está chamando a humanidade. Deus está chamando, falando, olha o que está acontecendo. Deus falou ano passado que ia usar, aleluia, o que? A natureza. Para quê? Para despertar, para açoitar o povo.
Quantas pessoas já não partiram? Verdade. E partiram sem Deus. Jesus, porque veio no de repente. O negócio veio de repente, pronto e acabou, irmão. Os pais choram por causa dos filhos que se foram. Família chora por causa de família, familiares que se foram. Pastor, mas peraí, que negócio é esse? Que mistério é esse, irmão? Eu confesso para você que, aleluias, eu estava aqui com a palavra, mas eu pensei, na minha mente humana, pensei que ia tomar um rumo, um certo rumo. E Deus está trazendo para despertamento da igreja. Glória a Deus. Despertamento, aleluias. Para entender, aleluias, que Deus é quem comanda, Deus é quem manda, Deus é quem é o dono de tudo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluias, Ele é quem manda, querido. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. O ímpio não respeita a Deus. Não respeita a ordenança de Deus. Não quer saber, aleluias, de fazer o que Deus, aleluias, quer que ele faça. Aleluias, quer o seu bel prazer. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Quando, aleluias, o Senhor fala isso, fala para a igreja, aleluias, porque é para nós, aleluias, é para estar, aleluias, se ajustando. Tem gente que pensa assim, irmã Neuza. Tem gente que pensa assim, não, eu vou lá, porque se a palavra me servir, amém. Mas se a palavra não me servir, tá tudo bem. Não, a palavra vem, irmão, não é para que eu vou escolher, não. Quando a palavra vem, aleluia, eu sei muito bem disso. Quando vem uma palavra, eu sei que é diretamente para mim. Correção ou não correção. Porque eu falo que aleluia, a palavra é bênção para a nossa vida. É Deus falando conosco, porque ele, aleluia, ele repreende aquele que ele ama. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. E quando a palavra vem, é para que Deus está dando chance para se ajustar na presença dele. Se ajustar no caminho. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Deus está falando, fala algo conosco. É porque ele quer que a gente, tem coisa, irmão, tem coisa que Deus tira da nossa vida. Mas tem coisas que Deus quer que a gente tire. É verdade. Aleluia. Para que ele possa entrar e abençoar. Entendeu? Sabe uma das coisas? Irmão, presta bem atenção, porque Deus não faz isso pelo ser humano. Glória a Deus. Não. Olha o que Deus, aleluia, como é que... Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Primeira coisa que eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente não gosta de uma pessoa, quando a gente não gosta de uma pessoa, tem uma mágoa dela, aleluias, Deus, ele quer o quê? Que a gente vá até a pessoa, não é? Sim. Para se consertar. Para depois Deus entrar. Aleluia. Eu contei o meu testemunho do meu pastor, lembra? Uhum. Eu subindo para monte, muitos anos atrás, mas nem conhecia a pastora. Subindo e descendo, e a missionária veio falar para mim, olha, você pediu para Deus um dom. Só que Deus falou assim para mim, manda dizer para você, varão, que é para você voltar lá naquele lugar, lá na igreja, lá onde você estava lá, e pedir perdão para o seu pastor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você quer, não quer? Mas Deus está falando para você ir lá e pedir perdão. Deus falou comigo. Eu sabia que era comigo, irmão. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aquela missionária não sabia de nada. Eu falei, é Deus puro falando comigo. E Deus ainda falou assim, usou ela, falou assim, você quer, não quer esse dom? Vai lá e faz isso primeiro, porque você precisa se consertar lá com ele. Você disse que perdoou ele, mas dentro do teu coração, ela falou assim, Deus usou ela para falar assim, dentro do teu coração tem um trisquinho de mágoa assim, ó. Um pontinho preto assim dentro do teu coração. Se você deixar, ele vai se enraizar no teu coração. Depois que eu ouvi a missionária falar comigo, eu subi e falei assim, Senhor, eu vou lá falar com o meu pastor. Eu vou lá falar com o pastor. O Senhor falou assim, me alegrei, meu servo, por você ter falado isso. E fui, querido. E foi uma bênção. Entendeu? Glória a Deus. Foi uma bênção. Eu falei para o pastor por que eu tinha saído. Ele falou, não, mas filho, eu não falei isso nesse sentido. Cuidado, porque Satanás, ele é craque de pegar, presta bem atenção,
palavras, ou até mesmo na ministração, pegar a palavra e distorcer. Se você não estiver ligado, ele distorce para que você entenda que, aleluia, para você pensar que a palavra veio para te ferir. O líder ou a pessoa que está ministrando veio para te ferir, e não é assim. A palavra ela tem um fundamento. Ela vem para nos resgatar para o Senhor. Glória a Deus. Ela veio para, aleluias, a palavra que é o próprio Senhor Jesus, aleluias. Mesmo quando vem, aleluias, a palavra de repreensão, aleluias, nós entendemos que Deus nos ama, por isso Ele está nos corrigindo para entrar no caminho. Glória a Deus. No culto passado foi falado do quê? Da parábola do quê? Do semeador. Falou da beira do caminho, não falou? Sim. Falou de situações, não falou? Sim. E Deus, aleluia, disse o quê? Aquele que a semente caiu na boa terra, que é o coração, ela produziu. Amém. Deu fruto. Glória a Deus. Teve um que foi falado assim, que o fruto era o quê? Inconstante. Por quê? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmão, que coisa forte que Jesus está desenrolando aqui hoje, nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Tudo, aleluias, aleluias, a palavra ela encaixa, ela vem para nós assim, de um jeito, sabe? Verdade. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor, irmão. Aleluia, tem pessoas que eu tenho chegado até as pessoas e falo assim, você tá bravo? Eu servo assim, você tá bravo comigo? Ela falou, não, por quê? Eu falei, se você tá bravo comigo, me perdoa se eu fiz alguma coisa por você, contra você. Porque eu sou falho, eu sou errante, eu também erro. Me perdoa. A pessoa, não tem nada a ver não. Às vezes Satanás sopra no ouvido da pessoa algo contra nós, e Deus lhe dá a chance para a gente pegar e chegar lá, para quebrar aquilo que Satanás jogou. Amém, querido? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. O ímpio, é uma pessoa que tem prazer em fazer o mal. Amém, querido? Amém. Olha o que diz o 37:11. Aí mesmo, 37:11. É o oposto do ímpio, ó. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Amém. Manso. Me dá essa graça, Pai. Presta atenção o que é manso. Eu fui buscar o que é manso na Bíblia. Manso significa ter paciência, humildade, gentileza e submissão a Deus. Glória a Deus. Amém, então. Submissão a Deus. Aleluia. Hã? Amém. Olha o que Jesus me traz aqui. Paulo foi falar com Jesus e disse, Senhor, eu tenho um espinho na carne. Glória a Deus. Tira ele. Quando foi? Foi. Foi falar com Deus. Foi falar com Jesus. Jesus falou o que para ele? A minha graça A minha graça te basta. Paulo falou assim, essa passagem diz assim, quando eu estou fraco, aí estou forte. por quê? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa A na submissão minha a Deus, irmão, aleluias, quando a gente aleluias, é submisso à ordenança de Deus, o poder dele vem sobre nós e se aperfeiçoa e vai nos moldando. Eis-me aqui, Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Louvado, presta bem atenção. Aleluias, muitas das vezes a gente fala assim, nossa, eu sou ruim. Irmão, presta atenção nisso aqui. Porque quando a pessoa fala eu sou ruim, ela está querendo mudar, aleluia, aquilo que Jesus já fez. É verdade, Pai. Ruim é Satanás, querido. Glória a Deus. Ruim é ele que quer ver a destruição da humanidade. Glória a Deus. Ruim é ele que quer destruir família, quer destruir jovens, quer destruir casamento, quer acabar com tudo. Ruim é ele, quer ver a humanidade
destruída. Ruim é ele. Glória a Glória a Deus. Deus. Quando a gente vem para Jesus, irmão, Jesus começa a trabalhar em nós, mudando o nosso caráter. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eis-me aqui, Glória a Pai. Deus. Aleluia. Jesus começa a mudar quando a gente começa a entender, ouvir e compreender que é Deus que está falando conosco. Glória Ele a está Deus. moldando, até a gente chegar na estatura De varão de perfeito. varão perfeito para ele, ó, levar. Glória a Deus. Trabalha em mim, Senhor. Aleluia. Todo dia. Louvado e engrandecido é o nome do Glória a Senhor. Deus. Igreja, nós precisamos entender isso. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Quanto mais a gente vem na casa do Senhor, quanto mais nós queremos ouvir a Deus, presta bem atenção, a gente não perde tempo não, a gente ganha muito. Glória Tem a Aleluia. gente fugindo, tem gente correndo da presença de Deus. Glória a Deus. Está perdendo meu Deus do céu, está perdendo coisas grandiosas do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Está dando ouvido a Satanás, o inimigo, usando pessoas dizendo assim, não vai lá não, para de ser cafona, para... Irmão, quando chegar lá na frente, o choro vai ser livre. É verdade. Porque a pessoa vai olhar para trás e falar, meu Deus do céu, bem que eu fui ouvir outras pessoas em vez de ter ouvido o Senhor e permanecido na presença de Deus. É verdade. Deus do Glória céu. a Jesus. Aleluia. Esses dias atrás foi pregado o quê? Dizendo aqui, ó, Jesus nos deu poder, ele falou, e fala, a palavra diz. A palavra diz, querido. Eis que vos dou poder. Aleluia. E não só essa passagem, não. Ele fala assim: a todos quanto os receberam, vos receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Irmão, Deus. você. Glória a Meu Deus do céu. Aleluia. Você ainda não caiu em si, você é uma potência na presença de Deus. Na presença. De Deus. Deus. Glória a Deus. É forte. Jesus comprou a gente na cruz do Calvário, irmão, a preço de sangue. Glória a Deus. O sangue dele nos lava. Amém. Aleluia. Nos lava. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Foi falado aqui, não foi? Pastor não falou? Sim. A pastora falou algo aqui sobre isso, não foi? Sim. O sangue de Jesus, irmão, ele nos lava. Amém. Amém. Glória a Deus. O diabo vem acusar. É. Quando a gente pede perdão, eu costumo falar assim: Senhor, me perdoa pelo pecado que eu cometi, consciente, consentimento, palavra, atos, pensamentos. Senhor, me lava com o sangue do Cordeiro. Sabe que eu tenho ouvido de Deus? Eu te lavei, meu sangue. Amém. Glória Glória a a Deus. Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para de ficar aceitando o que o inimigo está dizendo de você. Você é preciosidade para Deus. Aleluia. Glória a Meu Deus, irmão, dá um chacoalhão nesse irmão aí do lado, dá um chacoalhão nele, dá um chacoalhão nela. Acorda. Vou aqui de novo também. Irmão, Acorda. eu falo, irmão, presta atenção. Ei, ó, Aleluia. Glória. presta atenção nisso aqui. O diabo tá ditando regras. É E tem verdade, pessoas que pai. tá, É ó, mesmo. ó, Está repreendido em nome de Jesus. você não vai conseguir. Você não é repreendido capaz. em Você, nome de Jesus. você não é. Aleluia. Não sei o que. E que não sei o que lá. E que não sei o que lá. A pessoa tá abraçando tudo. Tá E Deus queimado tá em falando, nome e de Deus tá Jesus. falando assim, não é nada disso. Amém. Eu já te abençoei, eu já te consagrei. Eu... Glória a Deus. Que nem ontem, né? Oh, meu Deus. Ai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. É, Jesus, fala O mesmo. pessoal que tá no TikTok aí, pega isso aí, querido. Recebe que é de graça. Porque é Glória. bênção pra sua vida. Deus está falando para você nessa noite, você é preciosidade de Deus. Amém. Para de ficar dando ouvido a argumento do inimigo dizendo que você é um traste, você não serve para nada, que não serve. Para com isso. Amém. Foi Jesus, foi o Todo-Poderoso que te fez. Foi Deus Glória quem a nos Deus. fez, querido. Obrigada, Deus. Antes, olha, preste bem atenção. Eu falei esse dia pro irmão, o Valdivino. Falei pro Valdivino. A gente não se conhece não, mas Deus conhece tudo da gente. Aleluia. Aleluia. É, irmão. A gente não sabe aonde vai chegar, mas Deus sabe aonde a gente chega. Amém. Ele já tem, aleluias, tudo. Aleluias, tudo.
para a nossa vida, que é dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta bem atenção, Deus não quer ver ninguém chorando, irmão, triste não. Não. Deus não quer ver ninguém sofrendo não, irmão, não quer. Não quer. Aleluia. Você sabe por que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, e falou assim, e falou para o Pai assim, olhou, e como se o Pai tivesse deixado ele. Mas por quê? Porque Jesus estava num jeito, irmão, o pecado da humanidade toda estava em cima dele, estava nele. Aleluia. Para Deus, Jesus estava de um jeito Glória a que Deus. não dava nem. Mas ele foi e venceu. E ó, rasgou o véu. Irmão, a partir do momento que foi rasgado o véu, querido, nós temos que entender isso, porque Satanás tem roubado isso. Aleluia. Nós temos, aleluia, nós temos agora, irmão, um livre acesso em Cristo Jesus a Deus, Aleluia. Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Antes disso a gente não tinha. Satanás Glória a antes Deus. pintava e bordava antes de Jesus fazer aquela obra na cruz do Calvário. É. Satanás, ele era como se ele comandasse o mundo todo, o mundo fosse dele. Ele ditava, fazia e acontecia. Mas quando Jesus foi na cruz do Calvário, morreu, ali na cruz do Calvário foi rasgado o véu. Irmão, Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Glória a Deus. agora a gente pode chegar diante do Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, me Ei, perdoa. glória. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, me dá uma chance. Glória a Aleluia. Deus. Pai, muda a minha história, em nome do Senhor Jesus. E você vê, irmão, eu tenho visto durante esses dias, de uns dias para cá, um grande mover de Deus. Irmão. É verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Minha esposa está aí também. Deus está movendo de uma forma sobrenatural. Glória Mas a por Deus. quê? Glória a Foi Deus. fruto de oração. Tem Glória muita a gente Deus. orando. Aleluia. E o pedido qual que era? Pai, acelera, faz logo. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu falo para vocês, Deus não tem prazer em sofrimento de ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Ele mesmo falou uma vez para mim, filho, eu não tenho prazer no sofrimento de nenhum de vocês. Glória a Deus. E na situação que ele falou isso para mim, é o momento que eu estava sofrendo demais, doía meu coração. Nas madrugadas chorando para Deus. Chegava a doer o coração e eu falava, Deus está doendo. E Deus falava assim, eu falava assim, o Espírito Santo falava para mim assim, ó. Não sofre não, filho, isso tudo vai passar. Glória a Deus. Irmão, sabe o que se você ouvir isso de Deus? Glória a Deus. Hã? Glória a Deus. E passou, irmão, não estou aqui. Ei, glória. Deus, aleluia. Aleluia. Hã? Glória a Deus. Senhor. Ei, querido. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus, Ele é Pai, mais do que um pai, querido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele é mais do que um pai. Muito mais. Lê tudo. Uma mãe, o sentimento da mãe é diferente do pai, não é? Sim, Não é? sim. A mãe é aquele carinho, aquele não sei o que. O pai já... autoridade na casa, pro filho. Mostra pro filho. A mãe chega junto, filhinho, vem cá, filhinho. O pai também vem cá. Mas o pai, aleluia, e a mãe, aleluia, eles são um só. É. E Deus é um só, irmão. Amém. Ei, glória. Mas Deus também, aleluia, Ele trata a gente como filho amado, como mãe também trata. Porque foi Ele quem gerou, ó. Foi Ele quem fez com as mãos dele. Imagina só a raiva do inimigo. Imagina só como o inimigo ele é raivoso. Como o inimigo ele se morde, se range o dente. Porque Deus fez a gente imagem e semelhança dele, irmão. E nos fez com carinho, com amor. Nós somos privilegiados. Glória a Deus. Nós somos os Aleluia. únicos na face da terra que Deus fez a sua imagem, sua semelhança. Ei, glória. Aleluia. Glória a Deus. Isso ninguém pode mudar. Por que que não pode mudar? Porque Deus fez a sua assinatura em nós, irmão. Ei, glória. Ele colocou a assinatura dele em nós. Glória a Deus. Aleluia. Obra-prima de Deus. Pronto, acabou. E o inimigo ele range os dentes. Sabe por quê? Porque um dia o inimigo estava lá em cima, junto com o todo-poderoso Deus, mas não valorizou aquilo que ele tinha. Foi expulso. E agora a gente tem o direito, ou seja, agora a gente tem a chance de ir morar com o Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Amém. Agora presta atenção lá em Malaquias capítulo 4, no seu versículo 2. Preste bem atenção, querido. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só o Louvado e Senhor é engrandecido é o Deus. nome do Senhor. Santo, Aleluia. fiel, poderoso, Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Se as pessoas que estão aqui pelo TikTok, pelo WhatsApp, entendessem como Deus te ama, querido. Aleluia. Como Deus te quer, você para Ele. Glória a Jesus. Como Jesus tem ficado quando você tem ficado angustiado, Só o entristecido. Senhor é Jesus. Às vezes você tem falado até, dito que ninguém se importa com você, mas eu estou pregando aqui, falando aqui de um Deus que se importa Aleluia, contigo. Deus. Um Deus que, aleluia, quando você chora, Ele está do teu lado. E quando você está triste, Ele se entristece porque Ele não quer te ver triste. Aleluia. Glória a Jesus. O nosso Deus é assim, irmão. Ele sente o que a gente sente. Agora presta atenção aqui, aleluia, o que Deus diz em Malaquias capítulo 4, no seu versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis, crescereis como uns bezerros dos cevadores. Amém, querido? Amém. Amém. Então Deus, Ele vai, aleluias, quando Ele traz para perto, entendeu? Ele quer a gente bem pertinho dele. Para quê? Para quê, pastor? Para cuidar de nós. Para cuidar da gente, abençoar a gente, não deixar faltar nada. Amém. Aleluia. Olha como é que Deus cuida da gente, querido. Hã? Glória a Deus. É isso. Deus quer cuidar da gente. Deus, aleluia, Ele não tem Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Mas Ele quer que o ímpio venha se converter, se arrepender dos seus pecados. Aleluias. Se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, ou seja, reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você vê que Deus não tem prazer na morte, não quer que ninguém morra assim, sem Ele, sem a presença dEle, sem conhecer Ele. Aleluia. Entendeu? Mas Ele, aleluias, Deus, o próprio Deus, aleluias, Ele também não força ninguém. Ele dá a chance. Cada dia da nossa vida é uma chance. Tem pessoas, irmão, que, aleluias, ela fala, Deus nunca falou comigo. Olha, Deus falou. Deus fala através de louvor, Deus fala através de uma mensagem bíblica. Eu falo pessoas até que muitas das vezes fala que não conhece a Deus, ou seja, está no mundo, faz o que quer, mas Deus sempre usa alguém para falar com ela. Olha, Deus tem um plano na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Olha, Deus quer fazer isso. Olha, você é escolhido. Olha, não sei o quê. E a pessoa, por causa do mundo, a sedução do mundo, ela esquece o que Deus falou. O que Deus usou pessoas para falar. Às vezes ela escuta um louvor, ela até canta esse louvor. Mas ela não entende que Deus está falando com ela. Entendeu? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então Deus está dando chance, 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 chance. Deus está chamando, 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 chamando. Todos os dias. A todo momento. Aleluias. Nós chegamos aqui, aleluias, quase 8h30. Mas desde manhã, ou melhor dizendo, desde a meia-noite até esse momento, teve, aleluias, culto, teve louvores, Glória a Deus. teve Deus é palavras, maravilhoso. versículos Palavra bíblicos. gloriosa, Pai. Glória a Deus. Mas como assim, pastor? Você está se generalizando aqui? Não, irmão. Se você for ver, ó, na televisão passa o quê? Tem canais específicos que passa o quê? Palavra de Deus, de pregação. Madrugada, tá passando. Amém. Glória a Deus. Canais que tem aí, que passa louvores. Rádio que toca louvores. Pregações. Entendeu? Às vezes uma pessoa que Deus toca para mandar uma mensagem bíblica para outra pessoa. E Deus está falando com ela. Glória a Deus. Amém. Hã? Glória a Deus. Olha
Olha como é que Deus ele faz, irmão, na nossa vida. Ele está chamando. Glória a Deus, aleluia. Está chamando a humanidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Título dessa pregação, sabe qual que é? Não deixe o diabo mudar aquilo que Deus já determinou na tua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe o diabo mudar. O diabo ele te convencer do que Deus já disse que você é para ele. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Filhos e filhas. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia diz assim: se achegai-vos a mim, e eu vos achegareis a vós. Amém. Glória. Deus está chamando, Jesus, aleluia. chamando o povo para a presença dele, chamando o povo para ele, Amém. porque é dele. O que é de Deus, irmão, Deus não divide com ninguém. Glória a Deus. Deus não Aleluia. divide aquilo que é dele, aqueles que é dele, o que Deus criou, o que Deus fez. Ele não gosta de dividir com ninguém. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? Amém. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém, igreja? Entenderam a palavra dessa noite? Amém. Aleluia, Deus está chamando, porque Ele quer aquilo que é dele. Glória a Ei, Deus. glória. Aleluia. Ele não divide. Você é dele. Você pertence a Ele. Igreja, você pertence Amém. a Ele. Glória a Você Deus. pertence a Ele. Vocês foram Aleluia, feitos Jesus. pelas mãos do Senhor, pelas aleluias, foram feitos aleluias, pelo poder de Deus. Graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos finalizar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ou melhor dizendo, pastor, tem mais algo para passar? Não? Então vamos se colocar de pé, vamos, aleluia, finalizar o culto nessa Antes noite. de finalizar, pastor, por que os crentes choram quando tá na Santina aqui? Porque teve um moço aqui que falou que a nossa fé é fraca, porque nós está chorando, ele não entende, né? Não. Aí nós vamos explicar que quando a gente sente a presença do Senhor, nós choramos. Exato. Nós nos alegramos, nós nos ficamos cheios e revestidos da presença do Senhor. Nós choramos de alegria, Nem todo choro é de tristeza, simboliza fraqueza, querido. nem Pessoa, falta de quando ela está fé. na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus, do Espírito Santo, ela chora de alegria. De alegria. Porque ela não consegue explicar o que ela sente, é a presença de Deus. Entendeu? Uma coisa é você chorar porque você está sentindo uma dor. Uma coisa é você chorar porque você recebeu uma notícia triste. Uma coisa é você chorar, aleluias, porque você não sabe o que vai fazer da sua vida. Mas uma coisa é você chorar Na porque você presença de sente a Deus. presença Ei, de Deus. É glória. extraordinário. Aleluia. E aleluia, amém? Amém. Vamos orar, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Amém. glória de Deus. Amado Deus e Deus poderoso Todo-Poderoso, Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te Deus glorificamos, de Senhor, pela tua Deus presença aqui hoje. Pai amado e querido, Agradecemos Pai, por aleluia, pela Senhor, maravilhoso, pela tua poderoso, palavra. Pai. Glorificamos Eu o teu venho pedir nome, a Ti, porque Pai, o em Senhor nome tem de Jesus sido Cristo, fiel. Deus O Todo-Poderoso. Senhor tem Muda Muda curado, o tem pensamento, Pai, libertado, tem muda, Senhor Deus, restaurado. Que essa a live história de possa, pessoas, Senhor ó Pai, Jesus, salvar a história vidas. dessas pessoas, Pai, ó Possa ela levar a vai, tua Deus, faz palavra ela ao te mundo como conhecer, meu ela Deus, é. aleluia. Senhor, na vai simplicidade, Senhor na é, Pai. educação, através das Não porque técnicas, alguém vem através falou da que tua é quem é o Senhor, não. Nós Aleluia. somos Meu Pai, pequenos, Tem uma mas o Senhor experiência é contigo, grande. Deus, para entender Nós esse somos Deus, nós Deus. queremos fracos, o sair Senhor daqui, se faz forte Deus, na nossa é grande, vida. Que o Senhor, aleluia, E eu louvado e determino sobre a vida engrandecido daqueles Senhor. que aqui E nós estão clamamos, totalmente Senhor. presentes. O Senhor, mas aleluia, pela louvado e live. engrandecido A tua Pai, graça, a Pai, tua força, aleluia. o teu revestimento, Não o quer, teu Deus, restaurar, a tua essa pessoa cura, com ninguém. a tua Meu Deus, o libertação. Senhor não quer ela adorando outros Veio deuses, para trazer não. vida, O Senhor quer ela e trazer adorando ao vida, Senhor, que é o Rei abundância, dos Pai. Reis. O Senhor veio para curar feridas de alma. O Senhor veio para, Senhor Jesus, fortalecer aquele que não tem força. E não importa quando nós chegamos, mas o Senhor é que nos E que faz essa noite, Pai, em ver. nome do Senhor Jesus Cristo, Porque a nossa alma, a alma da humanidade, entrar em fome vidas, de entrar em ti, casamento, Pai. entrar, Edifica, Senhor, Senhor, Deus, em faz famílias, ó Pai. vontade em nosso Meu Deus, meio. em nome do Senhor Jesus Cristo, Glorifica, restaurando, Senhor Jesus, restaurando as pessoas, restaurando
mesma vidas, realidade. restaurando Eu a forma determino que o final emocional. de Meu semana Deus, será Pai, um em final nome de do semana Senhor revestido de Jesus, glória, de abençoa a bênção, vida, de Senhor, dessa poder. pessoa. Em nome Abençoa, meu de Deus, Jesus, aleluia, Pai. Senhor. Porque o Abençoa, Senhor é Pai, fiel aleluia. para fazer Repreende o todo que mal, homem repreende não todo pode. argumento E de eu creio e Satanás. determino, Repreende, Senhor, Pai, que todo algo argumento novo, maligno, aleluia, Pai, o Deus, que não Senhor irá provém de ti. fazer. Ó Deus de glória, Nome do Deus, Senhor Senhor. Jesus. Homem Em não nome do faz, Senhor mas o Jesus Senhor Cristo, faz. Pai. E a Aleluia, tua louvado palavra e diz que engrandecido aquele o nome que do crê Senhor. receberá. Aleluia. Aleluia, Meu Deus, Senhor derrama Jesus na tua glória, Cristo. derrama no teu poder. Eu apresento, Vai, Senhor, em nome de Jesus Jesus, Cristo. o Elvis Santos da Silva, Pai, nas Entra, suas Pai, mãos, Senhor, meu Deus, cadeiras. eu não conheço, Deus, mas o Senhor conhece, Pai. Visita-o de maneira poderosa, pois o Senhor faz, aleluia, coisa grande, Deus, na vida daqueles Pai, nós que crê. pedimos nessa Senhor noite. Jesus amado, eu não sei que Aleluia, área meu da Deus, vida que dele precisa ser visitada, mas eu coloco, Senhor, a vida, Senhor, sentimental, emocional, a área da saúde, a área financeira, Senhor, a área espiritual. Coloco no teu altar nessa noite e determino, Senhor, a glória. Aleluia, Senhor, porque eu creio que haverá testemunho, não da glória do homem, mas da glória do Senhor, porque o Senhor vive, o Senhor reina, e o nome do Senhor é e sempre será glorificado. Água viva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas a tua palavra diz, Graças meu a Em Deus, nome do teu filho amado, nome Jesus de Cristo, Pai. e Pai, em nome de Jesus, de Louvado nós e Em glorificado nome de o nome do Jesus. Senhor. Eita, Eu creio. Meu Deus, Pai, no nessa nome de noite, Jesus, Pai, aleluia. não deixa, Que o meu teu nome Deus, venha a ser glorificado. Aleluia. nas mãos da nossa Pai, aleluia. salvação, Lá meu em Deus, Números por 23, nada 19 deste diz: mundo. Deus não é homem Pai, para que nos minta, fala, nem glória a filho de Deus. homem para que se arrependa. Amém. Falaria ele, não confirmaria, diria ele, não faria. Amém, Ele Jesus. tem mandado abençoar e ninguém pode revogar. Meu Deus, o nome Louvado de e Jesus, agradecido nós ao nome do entregamos, Senhor. meu Deus, Oh, meu Deus, vida em nas nome do tuas Senhor mãos. Jesus, nós te Meu Pai, no agradecemos. nome de Jesus, eu entrego, Nós te meu Deus, toda a minha glorificamos, família ó Pai. nas tuas Aleluia. mãos. Nessa noite Eu entrego, gloriosa, meu Pai, Deus, nós te essa igreja adoramos. abençoada E nas te tuas glorificamos, mãos, Pai. Pai. Em nome do Senhor Em nome de Jesus Jesus, Cristo. que o Senhor continua Ó Deus guardando e Todo-Poderoso, protegendo, nos nós te livrando de glorificamos todo e mal, adoramos. Pai. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, pela tua Filho presença e aqui, do meu Deus. Espírito Santo, Nesta Deus. noite, Em meu nome Deus, eu de sei que o Jesus Senhor, Cristo. meu Deus, está aqui Graças neste a Deus. lugar, Aleluia. fazendo grandes maravilhas. Aleluia. E nesta noite, Amém, Deus, eu fica creio. conosco, meu Deus. Aleluia. Amém. 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 Amém, igreja? Amém. Dê uma linda salva de palmas no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor mostrou algo aqui muito forte aqui. O Senhor me mostrou nessa oração aqui, eu vi um lugar assim, parecendo uma pepita de ouro, mas muito grande, tamanho desse cômodo assim. E aquele ouro puro assim, aquele ouro normal, não era preparado não. E aquele foi transformando em flor. Primeiro antes eu vi um jovem chegando num certo lugar e aí apareceu aquela pepita de ouro. E transformava em flor, transformava em vaso, e depois transformava em fogo, mesma cor do ouro, e transformava, aí apareceu tipo a pessoa conhece tipo cabaça, né? E dentro dela assim, que ela quebrava assim, saiu fogo, vermelhinho assim, fogo, puro ouro. Glória a Deus. E aí terminou a oração, terminou. Purificação. Amém, glória a Deus. É isso mesmo. Tem alguém que todo mundo aqui foi tocado Glória a Deus. pelo Espírito Santo. E eu sei que tem alguém que vai chegar através dessa transmissão ou então através da pregação. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Você que está pelo TikTok, eu queria fazer essa pergunta, porque Deus ele trouxe aqui, aleluias, para fazer essa pergunta na hora da oração. Se tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, se tem alguém que quer se entregar ao Senhor Jesus, reconhecer o nome do Senhor Jesus nessa noite, aleluia, só digita aí amém. Em nome do Senhor Glória a Jesus, eu Deus. quero fazer uma oração por você aqui. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Louvado e engrandecido no nome do Senhor. Aleluia. Se tiver alguém, aleluias, e digitou amém, aleluia, se quiser reconciliar, não é vergonhoso, querido. Vergonhoso é você
não, aleluias, entender que Deus é o dono da sua vida. Ei, glória. Fábio, Amém. você Aleluia, acabou de Jesus. aceitar Jesus? Ele colocou amém aqui. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido. O Alisson colocou amém também. Aleluias. Pega o nome deles pra gente estar orando depois, amém? Vou deixar. Mas eu quero aqui fazer, aleluias, oração por estas vidas, amém, queridos? Isso é fruto, amém, queridos? Amém. Fruto, aleluias, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui fazer oração, amém, queridos? Em nome Amém. de Jesus. Então, tira aqui, ó. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Enquanto eu vou fazer a oração, aleluias, os irmãos estendem a mão pro aparelho em nome do Senhor Jesus, amém? Diga assim, aleluia, você que, aleluia, digitou amém, fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, me reconciliar contigo, ou me entregar a Ti, Senhor. Sabendo, Senhor, que, aleluia, eu pertenço a Ti. Glória a Deus. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Apaga, Senhor, aleluia, os meus pecados, as transgressões. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, você fala o Seu nome e falando para o Senhor Jesus. E pede assim para o Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. E diga assim, Senhor, eu pertenço a Ti. Aleluia, Jesus. Graças te dou. Eu pertenço ao Senhor. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Fale só desse jeito. Eu pertenço a Ti, Senhor. Estou voltando, estou me Glória a entregando ao Deus. Senhor. Aleluia. Para a glória do Teu nome. Amém? Eu quero Amém. fazer aqui, agora nós vamos fazer uma oração por eles. Amém, queridos? Amém. Amado Deus e Senhor, poderoso meu Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento Senhor, todas aleluia, as nessa pessoas noite há uma diante do grande Senhor. festa no Eu céu. apresento Porque Salvador essas da vidas, ó vida. Pai, se Meu Pai, entregaram ao faça Senhor. com que, meu Deus, que a vida, meu Deus. Estas vidas, meu Deus, tomaram a decisão. Meu Pai, Aleluia, que Senhor. seja, meu Deus. Aleluia, Senhor. Meu Deus, Eles, que aleluia, seja, Senhor, meu Deus, muito deveriam, Senhor, meu Deus, seja, meu aleluia, Deus, estar longe de Ti, destruído, ó Pai. Deus, Meu Deus, que conhecer seja a Ti. guardado, protegido. Pai, nessa Aonde noite, o Senhor Pai, aleluia, há uma grande Que os teus festa, anjos, meu Deus, aleluia, no céu. acampa ao Eu peço redor, a meu Ti, Deus Pai, do céu, que os anjos acabou, do Senhor, que meu Deus, aceitar o aleluia, Senhor. E meu Deus, agora, meu Pai, nós aleluia, oramos Deus, como igreja, meu Pai. E entregamos, meu Deus, a ele vida nas delas tuas com mãos. grande Oh, poder Deus, agora, santo e Senhor, agora, poderoso, Senhor. Meu Deus, que o Mudando nome toda a deles situação, Pai, meu Deus, Deus, já a partir de agora, meu Deus, toda no livro obra da de vida. Satanás contra Meu a Pai, vida nós dessas repreendemos pessoas. todo o mal que se Meu Pai, levantar Jesus Cristo. contra o Glória a teu servo, todo meu mal, Deus. repreendo No todo nome mal de Jesus Cristo, Meu Deus, que seja aleluia, livre de abençoa, todo Pai, Aleluia. mal. No nome de Jesus Cristo, abençoado. e que Em toda nome glória de meu Jesus. Pai. Senhor, Pai, Meu porque é uma Deus, grande festa acompanhe no céu. a vida do Pelo teu Senhor, servo, meu Pai. Deus, No nome louvado e de Jesus engrandecido, Cristo, Senhor, a Pai. decisão Nós oramos, deles. Pai. Aleluia. Meu Deus, Senhor, entregamos em nome do Senhor nome Jesus do Senhor Jesus essa Amém. vida. Graças Em nome a de Deus. Amém? Amém. Dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar orando por vocês constantemente. Amém, queridos? Amém. E, aleluias, a próxima live vai ser... Todos os cultos, quartas, sextas, domingo, a partir das 19 horas. Nós estávamos fazendo somente, né, na hora da pregação, mas agora a gente está começando às 19 para pegar um culto inteiro, para quem quiser assistir. Amém? Amém. Então, aleluias, fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, na paz do Senhor. Amém. Glória Amém. a Deus. Até a próxima. Amém. Amém, igreja. Amém.